Linha de Frente. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando Linha de Frente deste fim de semana. Eu sou o Nelson Kobayashi. Nós vamos juntos pela próxima hora e meia tratar de muitos assuntos interessantes, muito legais neste fim de semana, porque nós estamos hoje em um especial. Tenho a honra de receber aqui alguns amigos, pessoas muito qualificadas para a gente falar sobre os desafios das pessoas com deficiência no Brasil. São eles os meus amigos Marcos da Costa, ex-presidente da OAB São Paulo e hoje secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Eliane Miado, que é presidente da ADD, que é a Associação Desportiva das Pessoas com Deficiência. Camila Varela, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB São Paulo. E o Dr. Marcelo Ares, que é médico, fisiatra, coordenador de fisiatria da AACD aqui em São Paulo também. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Hoje eu estou aqui para aprender com vocês desse tema que é tão sensível, que impacta a vida de tantos e tantos brasileiros, que é a situação das pessoas com deficiência. A gente vai passear aqui em muitos subtemas, nós vamos falar sobre inclusão, acessibilidade, discriminação, políticas públicas, reabilitação, mas eu queria começar com uma pergunta um tanto quanto difícil, imagino, mas que é muito necessária para a gente abrir esse nosso debate. Vou começar com o Marcos da Costa. Quais são hoje os desafios da pessoa com deficiência no Brasil? Bem-vindo, meu amigo. Primeiro, alegria estar com você, Nelson, querido amigo, estar com a Camila, a Eliana Miada, que eu admiro tanto, o Marcelo, que eu conheço hoje, estou conhecendo hoje. Eu diria o seguinte, não é desafio da pessoa com deficiência, é desafio da sociedade, é compreender que a deficiência é inerente à condição do ser humano. Não há ser humano que não tenha deficiência, né? Só que algumas dessas deficiências, elas ganham tal envergadura, tal dimensão, que elas podem constituir barreiras para o exercício da cidadania. Então, o grande desafio é a sociedade compreender que o tema pessoa com deficiência não é apenas das pessoas com deficiência, é um tema de todos, e voltar das pessoas com deficiência é a superação dessas barreiras, contando com o apoio da sociedade e de políticas públicas que visam exatamente isso, permitir que a pessoa exerça a cidadania na plenitude. Doutora Camila, você acha que a nossa sociedade tem muito ainda a aprender para evoluir nessa linha que falava o Marcos? Bom, bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o convite do Nelson e da Jovem Pan. Espero que a gente tenha realmente um debate de alto nível com todos esses personagens tão importantes e atores importantes no âmbito do direito das pessoas com deficiência. Então, eu penso que o direito da pessoa com deficiência, assim, passou a ser realmente institucionalizado no Brasil a partir da Lei Brasileira de Inclusão, que a gente não pode esquecer que foi promulgada em 2015. Então, é uma lei que não tem ainda nem 10 anos. E eu acho que isso é sempre um aspecto que a gente não pode perder de vista. Por quê? Porque isso justamente mostra que nós estamos com um direito em construção. Então, embora a dívida com o público, com as pessoas com deficiência, seja histórico, né? A gente não pode esquecer de que durante muito tempo essas pessoas foram invisibilizadas, ficaram dentro de casa, não tinham, até por uma questão de tabu das famílias, enfim, não eram inseridas na sociedade, no esporte, nos direitos à educação, enfim, a gente teve toda essa questão e isso vem sendo superado, né? A gente tem a primeira Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que é de 2006, então é todo um direito muito recente, mas eu acho que o trabalho pioneiro de instituições como a ACD, da ADD, trouxeram essa visibilidade e hoje em dia trazem até a própria interesse da sociedade de se adequar e realmente proporcionar ao cidadão, pessoa com deficiência, os mesmos direitos de qualquer cidadão. Vou com o doutor Marcelo aqui, porque imagino que você receba muitas pessoas já para uma reabilitação lá na AACD que não tem essa noção do que vai ser um novo universo de uma vida com deficiência, né? Pessoas acidentadas, pessoas que às vezes já adultas e se deparam com essa novidade. E aí vivem um escuro total. Falo isso porque tenho na minha família, né? Uma irmã que se tornou pessoa com deficiência quando tinha 26 para 27 anos. Então tem uma nova mudança e é um universo que vai conhecendo. Como é que vocês recebem essas pessoas, não só para uma reabilitação física, mas até para um acolhimento, até do ponto de vista psicológico, né? Sim, lógico. Bom, boa noite a todos, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, doutora Eliana, doutor Marcos, doutora Camila.
e representando também a instituição. Veja, realmente, você falou de uma coisa muito importante, né? A forma de receber um indivíduo que, de repente, tem a sua independência, tem a sua autonomia prejudicada ou até perdida. Existe, obviamente, uma abordagem técnica, que nós temos que saber qual é o diagnóstico, nós temos que saber qual é o plano terapêutico, sempre com o intuito de reabilitá-lo, de reinseri-lo na sociedade de diversas formas. Mas isso tem que ser feito de uma forma amena, tem que ser feito de uma forma onde ele tem que ser bem acolhido, tem que se ver os aspectos não só físicos, mas os aspectos sociais, os aspectos emocionais, onde ele está inserido, até para nós planejarmos um programa de reabilitação que seja customizado para ele, né? Isso quer dizer em diversos aspectos, quer dizer no aspecto físico, no aspecto de equipamentos que ele vai precisar utilizar. Então nós temos, acho que o serviço de reabilitação padrão ou que tem um alto grau de excelência, eles proporcionam um tratamento holístico, global, não só físico, mas onde a questão social e emocional também tem que ser tão valorizada quanto. Sim, sim, isso é fundamental. Não se faz reabilitação de um paciente com grande capacidade sem uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, interdisciplinar, como pode se chamar, mas que seja especializada, que tenha conhecimento das necessidades, das dores desses pacientes e também das possibilidades que ele pode adquirir. Na sua condição de médico, a medicina evoluiu nesse aspecto nos últimos anos? Sim, evoluiu na questão do cuidado ao deficiente, na questão da abordagem das alterações físicas, tanto na parte medicamentosa. Hoje em dia se fala muito na tecnologia assistida utilizada na reabilitação dos pacientes, né? Uma coisa que hoje em dia, felizmente, isso até serviu como uma forma de não só desenvolver o tratamento, mas também de mostrar que tem uma população, um tratamento, um arsenal terapêutico que vai ser utilizado para o deficiente. Não é só, hoje não se fala só em remédios, mas numa tecnologia que também pode ser aplicada ao indivíduo. Então, é um avanço que vem continuamente sendo realizado. E é interessante falar que nós somos, hoje em dia, obviamente, procurados e também são encaminhados os pacientes. Por quê? Porque não se trata mais do deficiente para ele ficar em casa, né? Tem que se pensar no deficiente para ele sair. E para ele sair, ele tem que estar bem clinicamente. Ele é um indivíduo que tem que cuidar da sua saúde como qualquer outro. Então, nós temos que estudar e ver quais são as necessidades dessa população para que ele possa ter uma vida social melhor. Doutora Eliane Miada, que é a presidente da Associação Desportiva das Pessoas com Deficiência, como é que você vê esse nosso primeiro papo aqui? Porque a associação já existe há algum tempo, imagino que tenha também acompanhado todas essas evoluções, né? Sim, na sociedade, no tratamento. Uhum. A instituição tem 27 anos, né? E o Dr. Marcos colocou muito bem a questão das questões dos desafios da pessoa com deficiência. Ele não é só da pessoa com deficiência, ele é de toda uma sociedade. E nós, como estamos na ponta ali no pós-reabilitação, vamos dizer assim, que nós somos uma organização que trata das pessoas, da inclusão das pessoas após um processo de reabilitação que ela passa. E você sabe que um dos primeiros contatos que a gente recebe muitas vezes não é da pessoa com deficiência que que se tornou deficiente, né? Estou com deficiência, mas em sim da família e dos amigos. Então, muitas vezes, o primeiro contato é família, os amigos, os médicos, os fisioterapeutas que fazem esse primeiro contato, né? Apresentando mesmo as possibilidades de reabilitação pelo esporte que as pessoas possam ter, né, depois dela ter se tornado um deficiente ou uma criança que nasceu e está ali naquele momento que ela começa a buscar novas possibilidades, né? Sim, muito legal. Muito importante esse trabalho do esporte, né, Marcos? É emocionante. Eu falo esporte, cultura, educação, né? São instrumentos de inclusão de qualquer pessoa com essa deficiência, né? Na pessoa com deficiência, isso ganha uma dimensão, evidentemente, muito maior. Eu sofri um acidente com 50 anos na presença da ordem, fui amputado contra o acidente. Então eu passei por todo esse processo de reabilitação com muito mais tranquilidade por conta da experiência que eu tinha na OAB. Né? Na OAB nós tínhamos lá a Comissão da Pessoa com Deficiência, tinha um contato com o tema, conhecia muita gente, conhecia o esporte. E na reabilitação, eu fiz a reabilitação numa clínica que era, basicamente, tinha para-atletas.
Então, muitos para-atletas que hoje, o Vinícius do BBB, que saiu agora do Vinícius, eu vi o Vinícius quando eu estava discutindo com ele, quando ele estava começando a pensar em correr, né? E outros para-atletas hoje, medalhistas, grandes nomes aí do esporte paralímpico. E a cultura também. A cultura é outro local onde a pessoa com deficiência ela precisa ser valorizada. Esse ano, Nelson, de 2023, pela primeira vez, não só em São Paulo, no Brasil, os editais de fomento à cultura do governo do estado de São Paulo, a Marília Marton, nós fizemos juntos, o governador Tarcísio, nessa visão de que a secretaria é uma secretaria transversal, 10% dos editais era obrigatório. O projeto que fosse pedir dinheiro do Estado para financiar a cultura tinha que apresentar pelo menos 10% de investimento em acessibilidade. Que legal. Para que a cultura fosse financiada pelo Estado, portanto, nós todos pagamos impostos, inclusive as pessoas com deficiência, para que elas possam também se beneficiar dessa cultura. E essas iniciativas todas, quando a gente vê crianças se realizando, quando a gente vê criança recebendo uma medalha, uma criança participando de um processo de uma peça, você percebe como aquilo mudou a vida da pessoa e permitiu que ela se tornasse, como eu disse, um cidadão mais completo, né? E nem sempre foi assim, né? A gente teve uma época de muito preconceito, discriminação da sociedade, muita gente que não enxergava na pessoa com deficiência essa condição, né, Marcos? Fazer um comentário, como teve um processo de mudança, né, Camila? O Brasil, acho que é a única Constituição do mundo que consagrou a eugenia, que é a negação da pessoa com deficiência, em nível constitucional. A Constituição de 34 dizia que a eugenia era um eixo da educação brasileira. Olha que absurdo. Nossa. E nós sabemos, a eugenia é a concepção da raça pura, a pessoa sem defeitos, sem deficiência, né? E que levou ao nazismo. Ao nazismo. Exato. Que, aliás, o extermínio em massa começa com as pessoas com deficiência. Sim. A experiência do extermínio em massa começou para as pessoas com deficiência. Exato. E aí nós avançamos. E a gente tem esse marco negativo na história do constitucionalismo brasileiro. Mas eu acho que é o único país do mundo. Eu pesquisei e não encontrei nenhum outro. Mas é um processo que foi evoluindo, chegar hoje com em compensação, hoje nós temos a legislação mais moderna do mundo, que é a Lei Brasileira de Inclusão. A primeira entrevista que eu dei aqui na Jovem Pan, a primeira participação foi na condição de advogado, para comentar um caso de discriminação com uma pessoa do espectro, que tem o transtorno do espectro do autismo, que ele, por ter essa condição, lhe foi negada uma matrícula em uma escola. Esse caso repercutiu e na condição de advogado me chamaram para comentar e eu falei de todas as questões, que poderia ser no âmbito criminal, crime, a partir da nova legislação, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, poderia gerar as indenizações no âmbito civil, poderia gerar algum problema de ofensa à lei consumerista, porque é uma escola particular, então, né, inclusive o direito do consumidor, mas aquele caso me chamou muito a atenção. Como que uma escola simplesmente nega que alguém possa se matricular porque é uma pessoa do transtorno do espectro autista. E sobre isso eu quero te perguntar, Camila, você que atua muito nessa área, não só na vida institucional, como presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, mas na vida familiar, inclusive. Como é que você vê a sociedade evoluindo em relação à discriminação? Quero abrir esse subtópico com vocês, a discriminação. Eu acho o seguinte, como a gente já comentou aqui, evoluiu bastante. O meu filho, por exemplo, que tem autismo, ele atualmente vai fazer 16 anos. Eu sinto quando eu fui fazer a primeira matrícula dele com 3 anos de idade, e hoje eu atuo, eu sou militante, advogada militante na área da pessoa com deficiência. Eu vejo o tipo de recusa de matrícula se sofisticou. Continua acontecendo, eles continuam negando, só que agora existe uma sofisticação nessa negativa. É uma maquiagem. Exatamente. Então o que se fala? Não se fala mais, eu não vou aceitá-lo porque ele é autista. Como antigamente não existia o menor constrangimento de um diretor de escola particular fazer esse tipo de obstáculo. Aliás, nesse sentido, doutor Marcos, a gente tem que dizer que o Estado e o município são muito mais receptivos à pessoa com deficiência do que a iniciativa privada. Isso a gente não tem a menor dúvida, eu fico muito à vontade de falar isso, porque, de fato, o fato de ser obrigatória a escolarização, de alguma forma, tanto o Estado como o município aqui em São Paulo se organizaram para receber essas crianças. Mas quem procura rede particular, quais são geralmente os discursos?
nós já temos crianças com deficiência suficiente na escola, a gente não pode receber mais porque a gente não vai dar conta. Como se tivesse um teto. Exatamente, tem uma cota e já foi atingida. Então essa é uma. A outra é, nós temos muito prazer em receber sua criança, nós somos pessoas que acreditamos na inclusão como um motor para a tolerância social, vai ser fantástico, mas a escola não tem recursos para dar apoio para esse aluno. Então é aí o que eles fazem, eles impõem para a família, embora seja absolutamente ilegal e mais do que isso, né, inconstitucional, porque a Lei Brasileira de Inclusão ela tem status de norma constitucional, a Emenda Constitucional 45 trouxe para o Estatuto da Pessoa com Deficiência esse caráter constitucional, e mesmo assim as escolas falam, você vai ter que pagar a parte. E aí a família já tem que pagar a escola mais o material, que muitas vezes não é usado, porque muitas escolas obrigam a compra do material padrão, e aquela criança precisa de um material adaptado, não vai usar aquele material. Mobiliário tem que ser adaptado. Exatamente. E, além disso, ainda vem o assistente, o apoio pedagógico para aquela criança, muitas vezes é cobrado. Então, não se nega diretamente, mas indiretamente... São várias barreiras criadas para desestimular a matrícula naquele local. Exatamente. A gente recebe relatos de alguns pais, algumas mães que vão participar desse processo na escola, e existe também, esse processo está absolutamente correto, das maquiagens que eles fazem, né? E muitas vezes eles falam, olha, nós vamos fazer um teste, vamos deixar aqui uma experiência, deixar eles aqui uma semana com o professor, e logo após esse período, falar, olha, realmente nós não conseguimos atender, ele precisa ter uma necessidade específica, nós não estamos preparados, né? E hoje a gente percebe realmente que o Estado e a Prefeitura aqui no Estado de São Paulo existe uma preparação muito maior para receber essas crianças dentro das escolas. Isso é fato. A Prefeitura e o Estado foram citados. Marcos, você que é o representante do Estado exatamente nessa pasta, o que o Estado tem feito para combater a discriminação, o capacitismo? Primeiro, nas próprias escolas, nós temos investido muito, que começa na própria readequação das escolas, né? As escolas de São Paulo são muito antigas. O investimento do ano passado foi na ordem de 275 milhões. Para ter uma ideia, o ano que mais se investiu na história foram 115 em 2013. Portanto, foi mais do que o dobro do investimento que mais tinha havido. Ao lado disso também, a criação da cultura inclusiva, porque isso tudo começa na criança. Porque a criança compreendendo a importância da inclusão, a importância de respeitar o próximo, isso vai repercutir no futuro. Essa criança vai ser a professora, vai ser o dirigente. Não é só nas escolas, é no comércio, é na indústria, é no espaço de trabalho, onde se pretende contratar só para cumprir cota, né? Muitas vezes não se vê aquele como um profissional que vai ser qualificado. Olha, estou recebendo um bom profissional. E então o governador assinou um decreto o ano passado, que é a primeira ação estruturada do governo do Estado, né, porque tinham iniciativas, que é da escola inclusiva. Então fala da contratação dos professores, dos profissionais de apoio, fala da contratação dos cuidadores, da premiação. Nós estamos premiando, junto à nossa secretaria, com a Secretaria de Educação, as boas práticas inclusivas, né? E ao lado disso, também olhando para o futuro, né? A necessidade de transformação, mas com uma rapidez maior. Você conversando com professores, muitas vezes os professores dizem assim, poxa vida, eu quero trabalhar com crianças com deficiência, mas eu não sei como. E é verdade, porque não tem formação para isso. Há um interesse. E não tem. E aí, algo que a gente no futebol fala, né? Muitas vezes o medo de perder traz vontade de ganhar. Então a pessoa se afasta porque tem medo de não saber trabalhar com a criança com deficiência. E aí nós temos que trabalhar nas universidades, na formação das pessoas, porque eu não conheço nenhum arquiteto que desenha uma casa sem banheiro, mas eu conheço um arquiteto que faz ainda a porta sem caber uma passagem de uma cadeira de roda, e não custa nada para ele fazer uma porta com poucos centímetros a mais. Então o que nós estamos fazendo? Nós conversamos com as universidades de São Paulo, então o USP, Unesp, Unicamp, Univesp, e as federais estão entrando, as federais que são instaladas em São Paulo. Eu, a semana que vem, estou assinando o convênio com a UFSCar, a UFSCar semana que vem, a UNBC já sinalizou que ia assinar, a Unifesp também. Nós estamos criando uma cadeira chamada Inclusão Paulista, onde todas as áreas do conhecimento humano das universidades públicas instaladas em São Paulo, vão começar pelas públicas, vão ter acesso ao tema pessoa com deficiência.
É muito legal. Porque aí você faz com que o estudante de direito hoje, que vai ser o advogado daqui a um ano, ele conheça a LBI. Exato. Ele vai fazer com que o médico, né, que muitas vezes o médico não tem formação para atender a pessoa com deficiência, ele tenha o arquiteto, o engenheiro, enfim. Eu acho que nós vamos, com isso, mudar bastante esse cenário ainda existente. Quando você leva isso para a universidade, necessariamente você está levando para um lugar onde as pessoas são multiplicadoras dessas ideias. Então você ensina uma que vai impactar a vida de dezenas, centenas, milhares de pessoas. Muito legal isso. Agora, já que o Marcos falou sobre levar isso para a classe médica, queria saber como que funciona a discriminação, inclusive na classe médica, porque eu tive o privilégio, no caso meu, da minha família, de encontrar médicos capacitados. Mas, em alguns casos, a gente tem testemunhos de que a notícia, por exemplo, de uma amputação, é como se fosse uma notícia de morte. É como se fosse uma notícia que coloca a pessoa, assim, no fim da vida, de que ela não tem, assim, mais nenhuma perspectiva. É um médico com muita tristeza, faz como se estivesse dando, de fato, uma notícia, assim, muito, muito negativa. Ou seja, a gente vê, inclusive, nesse ambiente que deveria ser um ambiente dos mais acolhedores, essa falta de conhecimento. E é claro que ninguém faz isso por mal. Ninguém está ali preparado para sair de casa querendo gerar o mal em alguém, né? Mas é por desconhecimento, ignorância, de repente, né? De que uma pessoa reabilitada, ela tem uma vida espetacular, às vezes encontra, depois da reabilitação, um propósito de vida, muitas vezes. Muito melhor muito até do que o anterior. Eu conheço gente que sem dúvida passou a ter uma vida muito mais dinâmica do que tinha antigamente. Como é que você vê essa questão, doutor Marcelo, na classe médica? Eu acho que isso tem melhorado um pouco. O que você falou está certo, a formação para se trabalhar com a má notícia ou depois com o processo de reabilitação não é uma formação ampla. Aí eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado, porque a minha formação como médico fisiatra, ela exige isso. Explica para a audiência a fisiatria. Eu acho que é importante, né? Não é tão comum. É importante, não é tão comum. Então, é uma especialidade que é uma especialidade médica, faculdade, residência, e que presta tratamento aos pacientes que têm alguma alteração na sua função. A própria palavra da fisios é função. E essa alteração na função, ela pode ser tanto de um grau menor, uma patologia ortopédica, quanto de um grau maior, de alta complexidade, como o deficiente. Sim. Então, existe toda uma abordagem, não só da parte clínica e médica, como também do processo de reabilitação. Certo. E aí entra esse profissional nessa abordagem. Então, hoje em dia, nós já estamos sendo mais chamados em casos agudos, em casos, inclusive, vamos falar de uma amputação. Uma amputação, vamos pensar numa protetização. Então, nós somos chamados para ver qual o nível de amputação que vai propiciar uma melhor protetização. Né? Isso, estou falando de medicina, né, com alto grau de excelência. Mas, realmente, ainda não é uma especialidade muito conhecida, não é uma especialidade que nós temos muitos profissionais, mas quem está já vê essa necessidade e não é só no fisiatra, acho que é na equipe toda de assistência. Né? Porque tem o médico, tem o médico que é o cirurgião ou o clínico, tem o enfermeiro, tem o terapeuta, tem o técnico. Então é toda uma equipe que na sua formação precisa ter esse conhecimento. Porque realmente hoje em dia nós temos que preparar o indivíduo que vai ter uma deficiência ou que adquiriu ou que nasceu com ela desde o início. Sim. Né? Desde que acontece o problema entre si, mas tendo uma abordagem inicial bem feita, essa reabilitação é facilitada posteriormente. Você sabe que quando aconteceu o caso com a minha irmã, a gente encontrou numa clínica aqui em São Paulo, o Dr. Nelson Delutia, médico professor fantástico, nosso de amputados. Professor titular da Universidade de São Paulo, inclusive, de cirurgia vascular. Professor vascular, de cirurgia Exato. vascular. E a gente teve uma clínica toda preparada. Desde a recepcionista, ela era muito preparada. Ele tinha uma assistente dele, inclusive era uma pessoa com deficiência, que tinha uma experiência de vida para compartilhar com aquela pessoa, no caso minha irmã e tantos outros pacientes que estavam chegando ali com todas as dúvidas do mundo. Né? Depois na clínica, talvez vocês conheçam a IPO Brasil e depois a H3 também, com o Rick e a turma toda lá, que foram sensacionais. E é impressionante como
Desde a ligação telefônica, a recepção, todo mundo tem que estar preparado. Você sabe que esse preparo inicial do médico que vai fazer o primeiro atendimento numa emergência, numa amputação, ele interfere em toda a vida depois do atleta, a gente percebe, da pessoa. A gente percebe muitas vezes que muitas pessoas que sofreram um acidente, foram para uma amputação, sofreram uma amputação de emergência e ela... Não é dizer que estava errado, enfim, ela tem que fazer cirurgias de correções. Isso. E isso acaba aí dando um outro transtorno para a família, né? Então você acaba tendo essas correções, cirurgias de correções, né? Uma frase que me marcou muito. Eu sofri um acidente lá no interior, me transportaram aqui para o Hospital Oswaldo Cruz. E na hora que eu entrei no hospital, um médico, senhor já falecido, que era o decano do Oswaldo Cruz, ele virou para mim e falou assim: Marcos, se você estivesse nos Estados Unidos, você estava indo para a mesa de operação fazer a amputação de sua perna. Nos Estados Unidos se preserva a qualidade de vida. No Brasil tem uma preocupação muito grande ainda com a questão estética. Então nós vamos fazer um trabalho para tentar recuperar a sua perna e tal. Aquilo me marcou tanto que depois de 2 meses no hospital sofrendo cirurgias seguidas, um dia eu lembrei da frase, chamei os médicos e disse a eles, perguntei a eles, eu falei: o que está acontecendo de fato? Nós vamos ter aí uma expectativa de 2 anos ainda de cirurgias para tentar recuperar a perna, você já perdeu o movimento do seu pé, a gente vai amarrar seu pé vai ser só de apoio e tal. Aí eu lembrei e falei assim: e se nós fizéssemos a amputação? Fui eu que falei da amputação. Nossa. Lembrando a frase, a frase, eu digo, depois eu vou falar com minha família, eu digo, eu vou querer ficar discutindo. Eu nem lembro que eu uso prótese. Eu não lembro que eu uso prótese. Né? Mas há esse lado de preservar a qualidade de vida. Que ainda tudo. Preserva o membro, ainda que sem função. Eu li um artigo na época em que a gente estava vendo isso na família, do Dr. Marco Guedes. Foi? Tá aposentado. Eu achei aquilo incrível, né? Porque estava pesquisando e tal. Esse artigo que eu li dele foi, assim, uma mudança de chave na família, inclusive. Ele chegou, era meia-noite. Ele é um médico que é amputado, inclusive. Amputou como estudante. Eu estava numa equipe e uma pessoa da família que conhecia alguém, sempre assim, né? E um dia, era uma meia-noite, eu ouço um barulho, eu deitado no quarto lado, barulho, bagunça, o cara entra pulando uma perna só, amputado pulando uma perna só. E aí, rapaz, como é que você está? Tô bem, tô. Daqui só. Deixa eu ver aqui o seu prontuário. Aí ele olhou e falou assim: fica tranquilo, eu já sei o que está acontecendo com você e tal. Aí sentou do meu lado e começou a falar da vida dele, né? Disse: Marcos, eu ando elefante fotografando passarinho hoje. Então, e aquilo foi uma das coisas que me tranquilizou em relação a... E aí ele que fez a amputação. E aí a amputação bem feita. Ele fez a amputação, fez a prótese, ele que fez a prótese, a equipe dele. E muito rapidamente eu estava andando. Foi reabilitado. A minha dificuldade não foi com a perna protetizada, foi com a outra perna, mas em relação à prótese, perfeito. Eu acho que o desafio é... Desculpa. Não, por favor. O desafio é isso, é levar esse pensamento ao maior número de pessoas que precisam, né? De médicos e de equipe multiprofissional. As famílias também, ao próprio paciente, levar esse conhecimento de que a função é muito mais importante do que a estética. Sim. Né? Doutora Camila. Quando a gente fala em deficiência biopsicossocial, que, por exemplo, é o caso dos autistas, da síndrome de Down, de paralisia cerebral, Zika vírus, a gente passou recentemente por isso. É muito importante, quando tem o diagnóstico, a família ter o acolhimento, porque a gente estava comentando aqui de casos que acontece, a deficiência vem no momento seguinte da vida, a pessoa já está adulta e tal. Mas quando existe o diagnóstico e a família tendo um bom acolhimento, isso que a Eliane comentou, é importantíssimo. Por quê? No caso, por exemplo, de uma síndrome de Down, muitas vezes você consegue verificar ali naquela exame de translucência nucal, né? Quando tem mais ou menos 22 semanas, você já consegue, e você prepara aquela família para receber uma criança com síndrome de Down. O autismo, que hoje em dia a gente tem que comentar, porque 1 a cada 36 nascimentos a gente tem já essa estatística. Número altíssimo, né? Número altíssimo.
E a criança, eu digo pelo meu, por exemplo, o meu só teve o diagnóstico com 3 anos. Então você tem uma criança que teoricamente é uma criança típica, né, que a gente fala que está ali com o desenvolvimento normal, e de repente a sensação que eu tive é que tiraram meu filho da tomada, porque ele parou de falar, foi assim. E o que eu senti na época, e que acho que hoje em dia esse próprio debate mostra, é que a gente está falando muito mais sobre o assunto. Na época que eu tive o diagnóstico, eu me senti muito sozinha, porque não tinha ninguém para me falar, vai dar certo, como o Dr. Marcos falou. Um dia, de repente, entrou um médico lá, amputado, falando, vai dar certo, fica tranquilo. E a gente tinha essa questão. O autismo era assim... e as famílias, principalmente com crianças com síndrome de Down, tinha a questão cardíaca, né? A criança com síndrome de Down morria cedo. Então, hoje em dia, acho que a evolução da medicina e a conversa mais franca e a falta de tabu, a diminuição do tabu, acredito que está trazendo muito mais qualidade de vida para qualquer pessoa com deficiência, né? Sim. Quando o Nelson perguntou sobre a abordagem do paciente, obviamente adquirido, mas quando nós recebemos as crianças com já alterações congênitas ou que nasceram com deficiência, e hoje a tecnologia até permite que se saiba antes do nascimento, antes não tinha essa facilidade, o setor de psicologia, junto às famílias, ele é prontamente acionado. Assim, nós temos uma consulta inicial com o médico, mas depois o paciente passa com uma equipe multiprofissional para elaborar o plano terapêutico. E nesse momento, existe a equipe da psicologia que é extremamente importante para o adulto também, para o paciente e para a família, porque realmente é uma situação nova e inesperada, e mesmo que ela já saiba, quando nasce é uma outra realidade. Sem dúvida. Né? E essa é uma realidade que a gente precisa fazer com que chegue nos rincões do Brasil, né? Porque diferentemente de uma grande capital, em que os hospitais estão recebendo o tempo todo pessoas nessa condição, no interior do Brasil, quando acontece uma novidade aí, é que as pessoas não estão preparadas. Tomara que nas universidades, no campo médico, na sociedade, isso vá se difundindo para todo mundo estar preparado cada vez mais com isso. Agora eu quero inaugurar um outro tema aqui, um subtópico, que é a da questão da inclusão. A inclusão. Porque por algum tempo as pessoas com deficiência, elas eram totalmente segregadas, né? Então a gente já deu exemplo, por exemplo é falar a mesma coisa, né? A gente já deu exemplo das escolas, em que, não, pessoa com deficiência não vai estudar com pessoa sem deficiência, tem que ser todo mundo em uma escola específica. Ou quando era dentro da mesma escola, tem uma sala especial, né? Que eram os especiais, eram assim que eram tratados, né? Ou seja, uma política de segregação. E a gente está vendo isso mudar no poder público, na sociedade, de alguma maneira. Como é que você vê essa questão hoje, doutora Eliane? Bom, para a gente, esse é o nosso principal papel, que é fazer toda a parte da inclusão da pessoa com deficiência, e para isso a gente usa o esporte. A gente sempre fala e defende que o esporte, a cultura, são ferramentas extremamente importantes, porque a família já vem todo aquele processo, né, de reabilitação, aquele processo de poucas informações e tudo. E quando ela vem, busca alguma atividade, o esporte, por exemplo, ele é uma grande ferramenta de inclusão, porque primeiro que ele junto com todo o acolhimento da equipe, que não é só a equipe de profissionais de educação física, dentro da DD, por exemplo, a gente tem os profissionais multidisciplinares que dão todo um suporte, né, para as crianças e para as famílias e para os atletas. E trazendo um monte de informações, a gente sempre fala, vocês têm sempre a gente mostra sempre os direitos e os deveres, né? Tem sempre as duas linhas, né? Então é muito importante. E assim, para você ver como é que a rede de suporte é importante, porque quando ele entra para fazer um esporte, a gente espera que ele não é necessariamente para se tornar um grande atleta. Saem alguns atletas, muitos atletas importantes até, mas é a questão de todo o desenvolvimento da criança que ela vai ter ali na sua mobilidade. Então a gente auxilia todo o processo de mobilidade, de comunicação, de informação mesmo com a troca das famílias, né? Então existe muita troca. E é muito comum a gente receber, por exemplo, crianças com síndrome de Down e que as mães falavam assim, olha, quando ele nasceu, o médico disse que ele ia viver só mais até os 10 anos de idade. E agora ele já está com 15, o que eu faço? Olha aqui. Nossa. Né? E assim, e a família, ela se prepara para aquilo, hein? É muito interessante. E aí você tem todo um preparo, né? Para que ele tenha toda a independência. Então o esporte traz muito isso. Então é um processo que a gente sabe, tem certeza absoluta e provas disso, né? De que eles conseguem se integrar, porque na verdade depois do esporte passa
para a parte de educação, todo o acompanhamento educacional e a parte profissional deles e tudo, e eles seguem a vida independente. Que legal. A gente deu o exemplo da escola, e aí, por exemplo, eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses, e eu quero que ele estude uma escola que tenha pessoas do transtorno do espectro autista, que tenha pessoas com deficiência, porque eu acho que faz tão bem a inclusão, não só para aquele que é incluído, né, e antes era segregado, mas muito mais, até, imagino, para todos os demais que têm a oportunidade de conviver. Eu tenho certeza que uma criança que convive nesse ambiente, ele se torna um adulto muito melhor. Sem dúvida. Ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho, exato. A empresa que trabalha com universidade é uma empresa muito mais rica. Uma empresa que tem capacidade de inovação muito maior do que aquela que fica fechada na casinha, com aquele pensamento que não, essa pessoa é diferente, então eu não vou trazer essa pessoa por alguma questão, porque eu vou ter que dar atenção para ela, né? Então é realmente um processo muito complexo, mas é um processo em que todos ganham. A gente vê no esporte, por exemplo, práticas esportivas com crianças com deficiência, sem deficiência, as crianças, você não vê diferença, né? Muito legal. No Comitê Paralímpico, no Centro de Treinamento Paralímpico, que pertence ao Estado, né? O Comitê Paralímpico, presidido pelo nosso querido Misael Conrado, há trabalhos de inclusão com crianças com deficiência. Você percebe a passagem de bastão, aí vem um cadeirante, passa por uma criança, a criança pega, sai correndo, aí vem, entrega para uma criança com deficiência visual, que alguém vai dar o suporte, e as crianças não percebem que elas estão tratando com outras crianças que eventualmente possam ter ou não uma deficiência. Que legal, você citou aí o comitê e o centro, né? E assim, é um espaço tão moderno, tão muito tecnológico, orgulho, né? assim, de primeiríssimo mundo, que as pessoas não conhecem, como deveriam conhecer, né, Marcos? Fica o convite, foi construído pela Secretaria, pelo Governo do Estado, através da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Hoje, nós temos essa grande parceria com o Comitê Paralímpico, e hoje nós estamos pensando como fazer para ampliar as instalações. Então a gente está buscando alternativas aí para fazer com que lá seja de fato o espaço com mais esportes. Hoje são 17 categorias. O Brasil, depois da construção do centro, é evidente, não foi só o centro. Teve uma série de movimentos, inclusive a própria existência do Comitê Paralímpico foi importante, as confederações, mas o centro é referência. O centro de treinamento, ele permitiu que através do treinamento o nosso atleta chegasse ao altíssimo nível. O ano passado, 2023, para ter uma ideia, teve um Mundial de Natação, o Brasil ficou em primeiro lugar no Mundial de Natação Paralímpica. Perdeu para a China por 2 medalhas de ouro, mas em número de medalhas de ouro, perdemos para a China, ficamos em segundo lugar. Mas em número geral de medalhas, nós passamos a China. Que legal. No Paralímpico de Natação, no Mundial de Natação, nós ficamos em 4º lugar, acima dos Estados Unidos, acima da Inglaterra, foi em Manchester, nós ficamos acima da Inglaterra. E agora nos Jogos Pan-Americanos, e eu falo sempre, olha, muito legal, vocês viram lá a Rebeca, deu um show, né? Rebeca no Pan-Americano. E a Beth Gomes, vocês viram? A Beth Gomes tinha o recorde mundial, arremesso de peso, o primeiro peso que ela arremessou, bateu o recorde dela. O segundo bateu o recorde que ela tinha acabado de bater. Nós ficamos em primeiro lugar, mas assim, se você somar, os Estados Unidos ficou em segundo, a Colômbia ficou em terceiro, a Argentina ficou em quarto, não lembro que país ficou em quinto, não chega ao número de medalhas do Brasil. Sim. E aí, se você leva isso para comparação, doutor Marcelo, com as Olimpíadas, por exemplo, né, você vê em que lugar o Brasil fica nas Olimpíadas e em que lugar o Brasil fica nas Paralimpíadas. É impressionante como o Brasil está na frente em relação a isso, né? E sabe o que é interessante? A gente tem, óbvio, o esporte já é uma forma consagrada da inclusão e que a gente tem que parabenizar e sempre melhorar. Vou dar um outro exemplo para criança, por exemplo. Criança gosta de fazer o quê? Brincar. Então, nós temos numa das unidades da CD, na unidade Moca, tinha um parque, tinha um espaço. E a comunidade local e a equipe da instituição, incentivada por a família de uma paciente que veio a falecer, desenvolveu, junto com a equipe de terapia ocupacional, um parque adaptado. Então, nesse parque, brincam crianças com deficiência, todos os brinquedos, os equipamentos são para criança com deficiência e crianças sem deficiência.
Então, para promover o brincar, que é uma questão muito importante para a criança, e a integração. Então, você vê que isso já é um pensamento que começa na escola, começa na diversão, no trabalho. O senhor falou, secretário, que é muito importante. A gente hoje, e eu até gostaria que a senhora falasse, né, doutora, sobre o que a lei garante, ou o que a lei permite, ou o que a lei exige que se faça, né? E não só cotas, mas também do local de emprego ser adaptado para o deficiente. E hoje a gente pensa em deficiência física, mas tem deficiência visual, deficiência auditiva. Então, se eu tenho alguém na minha equipe, hoje em dia a mídia é muito utilizada, né? As videoconferências, mas se eu tenho um deficiente auditivo ou visual na minha equipe, eu tenho que adaptar esse recurso para que ele utilize. Exato. Então, a integração exige uma transformação na sociedade. Sim. E que é uma transformação benéfica, porque a teoria é boa, mas essa transformação, ela não é uma transformação difícil. É só você tentar e querer, e talvez tenham leis também que garantam, né? Então vamos inaugurar esse subtópico também, a legislação brasileira para as pessoas com deficiência. A gente teve recentemente a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vocês acham que é o suficiente? A legislação atual é adequada? A gente tem algo que esteja sendo discutido no Congresso que seja interessante? Como vocês veem hoje a legislação atual? Eu acho que, como o secretário Marcos da Costa comentou, a gente tem uma lei, assim, acho que das leis no mundo, a lei mais desenvolvida, mais acolhedora e mais igualitária. Inclusive, está falando, né, doutor Marcelo, de adaptações. A gente tem logo no começo da legislação, ali nos primeiros artigos, a gente tem o conceito de adaptação razoável. O que é adaptação razoável? Você fazer uma adaptação para a pessoa com deficiência que não seja custosa demais para quem está fazendo. Então tem que haver um equilíbrio. Mas também, como a gente já estava comentando também, as adaptações, elas não beneficiam só a pessoa com deficiência. Qualquer ambiente adaptado, ele servirá para qualquer pessoa. Na verdade, eu acho que se a gente realmente muda o paradigma, doutor Marcos, de que os prédios públicos, os prédios privados tenham portas maiores, isso não vai atrapalhar ninguém, ao contrário. É uma tendência, inclusive nós todos aqui, eu estou com 50 anos, nós todos vamos caminhar para a deficiência. Mobilidade reduzida, né? Não, e nós todos vamos caminhar para a deficiência. A gente vai ter uma mobilidade reduzida, eu já uso óculos, então minha visão já é uma visão não 100%. Então são várias questões que a inclusão e implementar políticas inclusivas e fazer as adaptações razoáveis é custoso quando a gente pensa em estamos saindo de um ponto zero, mas se a gente pensar em termos macro, em termos de sociedade, é fantástico, porque vai aproveitar todos. Marcos, quero te ouvir porque a LBI ela foi exatamente da data de uma época em que você estava à frente da OAB São Paulo, com uma comissão bem atuante na época também, nos debates, nas discussões. Como é que você vê? Acho que em termos de legislação, sempre é um processo, né? Você sempre pensa em melhoria, é um processo dinâmico. A base legislativa hoje, tanto no nível nacional, mesmo aqui em termos de Assembleia Legislativa, nós temos uma legislação bastante consistente, mesmo em termos municipal, em termos estadual. O que falta? Falta implementação, né? Por parte do governo, inclusive, né? A gente busca, enfim, cumprir aquilo que está na lei e também nós vamos cumprindo, sempre investindo, como eu falei, das escolas, né? Sim. Aquilo fez com que todas as escolas fossem investimento feito? Não, ainda não, mas é um processo na estação de trem. A estação de trem está sendo refeita, a Secretaria de Transporte Metropolitano praticamente coloca a estação abaixo, porque as estações não tinham parâmetros. Chegava o trem ficava abaixo, chegava o mesmo trem na outra estação, ficava acima, né? Então, para efetuar acessibilidade, é um desastre. Então, o que falta ainda é a implementação, mas em termos de legislação e também muito em termos de jurisprudência, né? É o nosso sistema de justiça conhecer mais a LBI e saber trabalhar mais com ele. E começa pela própria casa. Eu lembro, é incrível, vou citar uma situação, quando começou o processo de formatização judicial, e nós estamos acompanhando muito proximamente disso, uma das conversas que nós tivemos com o então presidente do CNJ, que era o presidente do Supremo, era a preocupação que nós tínhamos para que a pessoa com deficiência visual não fosse afastada do processo. Então, o advogado com deficiência visual, e o Misael era o presidente da comissão, era o processo que é uma pessoa digital, com deficiência visual. O processo digital tinha que ser um processo inclusivo.
E a resposta que nós tivemos do presidente na época foi: não, o advogado pode contratar o estagiário para ele. Nossa. Eu tô falando o órgão máximo da justiça. Então, assim, evidente, estou falando algo que aconteceu em 2012, não, 2014, por aí. Cerca de 10 anos. Por volta disso. Mas é um processo de conscientização de todos os agentes, especialmente dos próprios magistrados. Doutor Marcelo. Isso começa lá atrás, né? Eu lembro, o doutor Marcos comentou da questão da educação, né? Porque a inclusão é importante também em todos os aspectos. Eu lembro que há uns anos atrás, nós íamos nas escolas, quando se começou a falar de inclusão, nós íamos às escolas dar aulas, a prefeitura nos contratou para dar aulas para os professores, foi o início, quando se começou a falar da inclusão por causa da questão do despreparo, do desconhecimento mesmo, né? E isso foi crescendo, foi se desenvolvendo, e hoje, quando a gente fala em reabilitação, se pensa muito na reabilitação intramuros, né? A pessoa vai no centro de reabilitação, faz a sua reabilitação, os centros são especializados, mas hoje, a instituição que eu trabalho, na ACD, nós pensamos e advogamos também no pós. Nós temos que pensar no pós, no indivíduo, seja a criança estudando, o adolescente se divertindo, estudando, o adulto estudando, o adulto trabalhando, o adulto praticando esporte, né? E não como uma coisa assim, olha, é um prêmio. Não, é uma realidade. Então, todo o trabalho é feito, desenvolvido para isso. Agora, precisa a sociedade também cumprir o papel dela, absorver isso, olhar sem preconceito, facilitar esse trabalho de uma forma sustentável, né? Isso, acho que esse é um pensamento que hoje em dia não cabe ser o contrário. Acho que nós temos que nós que trabalhamos, que vivemos, que temos a reabilitação assim no nosso dia a dia, e é uma atividade que realmente nós somos apaixonados, eu sou apaixonado por isso, sempre trabalhei nessa área, vou adquirindo, e a gente vai, nós vamos aprendendo isso, né? E a ver o indivíduo, a pessoa com deficiência, é um cidadão. Ele tem os seus direitos e a gente tem que proporcionar isso para ele. Doutora Eliane, como é que você vê do ponto de vista das pessoas com deficiência e das famílias dessas pessoas a respeito da legislação? Você acha que eles são bem informados? Você acha que eles já sabem a respeito dos seus direitos, ou aqueles que estão em volta sabem? Exatamente. Hoje, o Brasil existe a legislação está aí, existe essa legislação, pode faltar implementação, fiscalização, mas existe muitos militantes, né, também dessas leis, mas eu vejo ainda que falta muita falta de informação e de apropriação da própria pessoa com deficiência. Ela mesma não busca o entendimento dessas leis, dos seus direitos, dos seus deveres, e ela só vai buscar alguma informação específica quando há um interesse pontual. Então, eu quero comprar um carro com desconto. Então, ela vai buscar quais são os direitos, quais são as leis. Então, eu acho que falta muito isso. Eu acredito que também isso é um pouco de papel das organizações de ensinar. Por isso que lá a gente ensina muito. Por isso a gente fala assim, vocês têm os direitos, mas vocês também sempre têm deveres também, e vão buscar. E eu acho que essa procura das famílias, o que eu vejo hoje através de debates, de informações, que cada vez mais as pessoas estão começando ali a buscar. Você vê até pelas pessoas com as crianças com TEA, que as famílias hoje, acho que é uma das maiores militâncias que eu vejo, uma das mais fortes, né? Sim. E assim, a gente vê o engajamento das pessoas que nos surpreendeu. Nós não trabalhávamos, a DD atendia só crianças com deficiência física, esse daí era basicamente o público que a gente atendia, e hoje já 50% do nosso público são crianças com aspectos de autismo. Que legal. E aí essas famílias são muito engajadas. Muito. A gente aprende muito com elas. Tá aí a Camila. Não, se a gente observar, a lei o Estatuto do Autista é de 2012, ele é anterior à Lei Brasileira de Inclusão. O engajamento das famílias é tão grande que elas foram, inclusive, pioneiras no processo legislativo, né? Mas já que a gente está falando nisso, a gente tem um público aqui, uma audiência incrível na Jovem Pan, quero uma pílulazinha aí, alguns direitos da pessoa com deficiência. Conseguimos aqui, doutora Camila? Acho que sim. Quais são alguns direitos da pessoa com deficiência? Então vamos lá,
o primeiro direito à inclusão no sentido amplo, ou seja, na escola, na cultura, no esporte, e esse é um direito inalienável que a pessoa com deficiência tem. Então, um direito de inclusão plena na sociedade. O que mais que a gente tem aí? A gente tem as isenções, né? Nós temos a isenção, PVA, ICMS. Imposto de renda. São políticas públicas que são feitas para superar barreiras que as pessoas com deficiência podem ter. Então, quando se pensa, por exemplo, em transporte, não adianta ter escola, não adianta ter cultura, se você não tem como chegar lá. Então, cria-se políticas públicas para que a mobilidade seja assegurada. Uma das possibilidades é o carro próprio, ou, no caso, num condutor, né, um terceiro que conduz, e aí tem a isenção do IPVA, do ICMS, do IPI, né? O ônibus tem que ser adaptado, o trem tem que ser adaptado, o metrô tem que ser adaptado, né? E também é uma construção. Lembrando que anos atrás uma pessoa teve que entrar na justiça para conseguir entrar com um cão-guia dentro do metrô. Exato. Então, os direitos são voltados, normalmente são voltados para que barreiras não sejam superadas, né? Na área do esporte, nós temos, por exemplo, o time São Paulo. Então, os atletas de alto rendimento podem se habilitar e receber uma bolsa. Conta disso, que eu achei incrível. A gente estava falando dos bastidores aqui. Não é o time do São Paulo Futebol Clube, né? Não é o meu São Paulo, o São Paulo do Marcos. O time São Paulo é um projeto, uma política do Estado de São Paulo, do governo. O Estado, em relação ao esporte, o Estado tem o seu treinamento, o Estado tem os jogos escolares. Tem os jogos municipais, que também, enfim... E tem o time São Paulo. O time São Paulo são atletas que são patrocinados diretamente pela Secretaria, um orçamento próprio da Secretaria, em parceria com o Comitê Paralímpico. Então, o comitê define, juntamente com a Secretaria, os critérios do atleta e faz a escolha dos atletas, né? Mas qualquer atleta que atinja aqueles critérios pode se habilitar. O Estado de São Paulo financia atletas... Eu estive recentemente na Argentina e o pessoal, nós comentamos de políticas públicas e o Estado de São Paulo, assim, o nível de investimento que é feito no atleta dificilmente encontra um país com o mesmo nível de investimento estatal. Legal. Nós tínhamos no ano passado 106 atletas, são 149 atletas. Começamos no ano passado, que não tinha antes, com atletas do esporte coletivo, que não tinha antes, começamos com vôlei sentado. Esse ano nós estamos com basquete com cadeira de roda, estamos com badminton que nós não tínhamos, enfim. E é uma curiosidade, esses atletas são realmente de alto rendimento. Por quê? Porque esse cara vai servir de modelo para a criança. Quando um atleta paralímpico vai lá no pódio e mostra exemplos maravilhosos, a criança vai dizer, e com deficiência ou sem deficiência, a criança vai olhar e vai dizer, olha, se ele pode, eu também posso. Que legal. Esse é o grande movimento. Agora, falei dos Jogos Pan-Americanos. O time São Paulo compõe a delegação brasileira, por óbvio. Se fosse destacar o time São Paulo, e foram poucos atletas, porque tinha, por exemplo, vôlei sentado não teve no Pan-Americano. Então, nós tivemos dos 106, só 61 foram. Dos 61, até o último dia, nós estávamos ganhando os Estados Unidos, o número de medalhas. Nossa. O time São Paulo. No último dia, porque eles tinham badminton, nós não tínhamos atletas, e concentrou muito as finais do badminton no último dia, eles passaram por uma medalha de ouro. Nossa. Ou seja, o time São Paulo ganharia dos Estados Unidos. Perdeu por uma medalha de ouro. Perdeu por uma medalha. Já que falamos de esporte, doutora Eliane. Que máximo. Legal esse projeto do time São Paulo. Você está participando disso também? Sim, e teve uma grande evolução, que justamente com a secretária colocou os esportes coletivos, né? Então, antes era só os esportes individuais, né? Então, era atletismo, natação. E era uma das reivindicações, nem reivindicações, ele que percebeu mesmo que precisava realmente. Então, isso é muito importante, porque são atletas jovens, então, que eles estão colocando e que precisam desse dois casos só do ciclismo. O maior atleta hoje no mundo, na minha opinião, do ciclismo é o Lauro, atleta do time de São Paulo. E a maior atleta mulher do ciclismo hoje é a Sabrina, que é do time São Paulo. São Paulo também. Os dois maiores atletas do mundo. E você sabe que uma coisa interessante do esporte, eu estava conversando com a Camila que no meu início na carreira a gente tinha um time de basquete na EDREC, que o paciente já vinha da instituição reabilitada para o esporte. O esporte, além dele ser uma forma de inclusão, ele é um bom educador também. É verdade. Sem dúvida. Isso, eu pratico esporte desde sempre. Eu sou um jogador de vôlei frustrado, vamos dizer assim, pratico até hoje.
Mas ele é um bom educador também. E pro indivíduo que tem uma deficiência adquirida ou não, e que ele vai passar por situações clínicas, que ele precisa de um cuidado maior com o seu corpo, quando ele vai praticar o esporte, para eu participar de uma competição, eu tenho que estar bem. Eu não posso estar com uma infecção, eu não posso estar com uma lesão de pele. Então isso também facilita o cuidado com ele, ou estimula o trabalho com o indivíduo, porque ele precisa estar bem para praticar o seu esporte. Exato. Então isso também, por isso que o esporte é uma boa via de integração, porque ele também facilita ou melhora a qualidade de vida do indivíduo. E só um detalhezinho, que eu estava falando de leis de inclusão, que a gente foi o tema, tem uma figura que é extremamente importante na equipe multiprofissional, como eu falei, né? Tem que se valorizar muito a equipe que trabalha. Na instituição, também nós temos nessas avaliações a assistente social. Sim, legal. Ela é fundamental, porque nós estamos todos preocupados com a parte física, com a parte emocional, tudo, mas ela vai na questão do que orientar a família, essas questões, transporte, direitos, deveres, inclusive. Então é uma figura importante. É um profissional tão importante que às vezes passa ali. E é importantíssimo porque a gente tem uma diferença, isso é uma questão social até, né? De quem tem recursos e quem não tem recursos, o tipo de reabilitação que a pessoa vai ter. E nesse sentido a gente tem que destacar aqui, como você estava pedindo para a gente fazer levantamento, tem o BPC LOAS. O BPC é o benefício de prestação continuada, que ele é oferecido tanto para a criança com deficiência como para o adulto com deficiência, e o que é importantíssimo, ele dá um salário mínimo. A gente vai pensar, poxa, mas um salário mínimo não vai resolver. Resolve muito a vida das pessoas, ajuda demais. E a gente tem muitos casos, às vezes mais de uma pessoa com deficiência na família. E é importante a gente deixar aqui registrado, já que estamos dando uma informação pública, que o fato de haver uma pessoa com deficiência na família não impede que a outra pessoa com deficiência tenha o BPC LOAS. Aquele valor ele não é utilizado para somar na renda familiar e fazer o teto, que é 1/4 do salário mínimo. Então, é um benefício que é importantíssimo, que dignifica essas pessoas com deficiência, que traz. Eu só penso assim que é uma pena que muitas vezes o que acontece, a gente está falando de família aqui, é muito comum a criança com deficiência, quando vem o diagnóstico, seja intrauterino, seja depois do nascimento, a mãe geralmente para de trabalhar para cuidar dessa criança. Isso é muito comum. Então, o BPC, de alguma forma, ela traz essa renda para a família. Isso é muito importante. E é importante deixar claro, né? É um direito que está disponível, não é benefício, não é um... Sim. Apesar de chamar de benefício, as pessoas não é nenhum favor que o Estado está dando para ninguém, é um direito, né, Marcos? Deixar importante deixar a aposentadoria claro. Também, a pessoa com deficiência tem uma aposentadoria diferenciada. Também. Né? Exatamente. É importante procurar um advogado previdenciarista, isso se resolve às vezes sem a necessidade de um processo no próprio INSS. Exatamente. Você já consegue esse benefício. Uma teorientação com o advogado, importantíssimo. Sim. E também da parte médica, né? Porque certamente vai precisar de um laudo com um diagnóstico comprovado, para evitar uma série de questões de fraudes e tudo, mas é importante também a nossa categoria se sensibilizar com essa questão, e que é necessário fazer um relatório. Não, é importante fazer um relatório detalhado com a real deficiência, para que os órgãos possam analisar, né? E proporcionar os direitos que a pessoa tem. A doutora Camila falou sobre a família, que ela tem essa dependência do BPC, LOAS, né, ou de alguns outros benefícios, mas olha que com o esporte ele reverte algumas coisas. Isso acontece muito com a gente lá na prática. Quando a gente leva a criança a ter uma independência, quando chega um determinado momento que ela está estudando e ela consegue ir lá estudar e trabalhar, ou conseguir uma bolsa atleta que consegue ajudar a família, ela não tem mais tanta dependência da família, da mãe. E muitas vezes ela fala assim, poxa, e agora o que eu vou fazer? Agora você vai estudar, agora você vai trabalhar. Em muitos casos, as crianças elas começam a ir para o esporte acompanhada pelos pais, pelas mães, né? E é muito comum ali ela atingir 14, 15 anos, ela já está indo sozinha, a mãe já não acompanha mais. Então ela vai com o transporte público, por exemplo, do Atende, de São Paulo, né? E aí você tem mais tempo, a família tem mais autonomia e começa a trabalhar e gera uma outra renda. Famílias que se formaram, que estão muito bacana isso. Marcos, você tinha pedido para falar. Não, eu ia comentar que eu estive recentemente com o presidente do Conselho Regional de Medicina
o CREMESP, para ações conjuntas, né? Para exatamente levar essa cultura para dentro do ambiente dos médicos, importantíssimos. Eu estou aprendendo bastante aqui com meus colegas a respeito dos direitos da pessoa com deficiência. Nós estamos numa mesa super qualificada com o Marcelo Ares, médico, fisiatra, coordenador, inclusive, lá da ACD, a Eliane Miada, que é presidente da Associação Desportiva das Pessoas com Deficiência, a Camila Varela, que é advogada, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB São Paulo, e o Marcos da Costa, ex-presidente da OAB São Paulo e hoje secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Gente, nós estamos indo para meia hora final do nosso programa com um tema que eu acho muito interessante, que é exatamente o tema da reabilitação. Eu vou começar com o doutor Marcelo, que representa aqui uma instituição de 74 anos, pioneira, uma referência, uma entidade que é querida pelos brasileiros, né? Muito fruto do Teleton, que é um evento anual que populariza, democratiza esse debate e que tem um trabalho incrível de reabilitação. Doutor Marcelo. É um trabalho, nós temos, obviamente, outros parceiros que também fazem o trabalho de reabilitação, né? Nós temos redes estaduais, redes federais, mas é um trabalho realmente sério, né? A reabilitação levada de uma forma séria, não é de uma forma filantrópica ou de uma forma para fazer uma forma séria, estruturada, que exige uma expertise dos seus profissionais. Então a ACD, para você ter uma ideia, ela faz 800 mil atendimentos por ano e na sua maioria de pacientes do Sistema Único de Saúde, né? São 7 unidades no país e também fazendo parcerias técnicas, porque é importante, nós estamos em grandes centros, nós temos recursos dos grandes centros, mas existem outros centros com recursos menores ou que não têm o conhecimento ou que já começa a ter a necessidade de tratar o deficiente, né? É claro que a instituição trata deficientes físicos. Quando nós falamos de deficiência, nós temos que pensar em outros tipos de deficiência também, é uma discussão que a gente tem que avançar. Mas, sim, temos essa missão. A instituição, ela tem também a felicidade de ter um hospital ortopédico, onde os pacientes que necessitam de cirurgias, então esse hospital também pode fazer cirurgias. Nós temos uma média aí de 7 mil cirurgias por ano, né? Também do Sistema Único de Saúde. Nós temos aí uma questão que é o recurso dispensado, né, que o Sistema Único proporciona. Você sabe que tem que ter uma equação muito grande para tornar esse trabalho sustentável, mas é um trabalho importante de reabilitação. É a defasagem da tabela do SUS. Mais de 20 anos sem saúde. 20 anos sem reajuste. Agora nós estamos entrando no governo, o governador Tarcísio anunciou o SUS Paulista, que é fazer a complementação da tabela. Legal. E uma das grandes preocupações é com em relação à reabilitação, órteses e próteses, que os valores são muito baixos. Os valores são muito baixos. Porque a reabilitação ela envolve, né, é um caminho que vai desde a avaliação médica até o trabalho de reabilitação com multiprofissional, até a necessidade de tecnologia assistiva, onde se inclui a cadeira de rodas, se necessário, as órteses, as próteses, mobiliários, adaptações. Então, você veja, como a gente falou lá no começo, ainda os profissionais nas suas formações não têm muito, ou não tem ainda a passar. Hoje em dia a gente começa a falar mais nisso, né? Porque é uma consequência, óbvio, se a população vai ser inserida, se nós estamos lutando para isso, e ela realmente, efetivamente está aparecendo mais, então precisa de profissionais para tratá-la. Sim. E tratá-la bem. Então tem que formar profissionais também. Então e nós estamos também na questão da educação, né? A instituição temos programas de ensino, programas de pesquisa. Acho que a tecnologia vem também hoje em dia com força para ser aplicada na pessoa com deficiência, né? Nós temos aí os exoesqueletos, as próteses de mais alta geração, que às vezes nem precisam ser, acho que o secretário vai falar um pouquinho sobre isso, né, de pesquisas nessa área, né, secretário? O trabalho do Estado, né, Marcos? Porque a gente tem a ACD, que tem 80% não é isso? 80% do tratamento é destinado ao tratamento
do SUS, para pessoas que não vão custear, pessoas às vezes de baixa renda. E a gente tem no estado também a rede Lucy Montoro, que é uma rede pública que também oferece esse trabalho importante de reabilitação e é inclusive um trabalho de referência, né? A rede Lucy, o papel dela é alta complexidade, né? Então, é um papel mais qualificado, vamos dizer assim, muito investimento em equipamentos, né, profissionais. São 20 unidades no estado. O ano passado nós inauguramos, o governador inaugurou em Taubaté. Há um mês atrás nós fomos visitar, está quase pronta a unidade, uma outra unidade agora que fica em Presidente Prudente. Que legal. Muito importante. E é um trabalho que a rede Lucy, ela foi montada dentro da Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência. Ao longo do tempo, a Secretaria de Saúde se tornou a grande parceira, inclusive o orçamento sai da Secretaria de Saúde, como regra. Nós temos ainda uma unidade que é custeada pela nossa secretaria, que é de reabilitação visual, que fica na Lapa, aqui no Jardim Humaitá. Então, como regra, as unidades Lucy Montoro são para reabilitações motoras. Nós temos em Ribeirão Preto, motora e visual. Nós temos em Taubaté, vai ser a primeira que vai ter motora e auditiva. Em Presidente Prudente vai ter as 3 reabilitações. O Presidente Prudente vai ser a primeira unidade que vai ter motora, visual e auditiva. E o governador passou a missão. A última vez que eu estive com ele, passou a missão de fazer com que todas as unidades do Lucy Montoro estejam prontas, preparadas para atender essas três reabilitações. Né? Ao lado disso, tem a questão da reabilitação intelectual. Então, no decreto do TEA, que o governador assinou ano passado, que é a primeira vez que o governo faz uma articulação envolvendo saúde, educação, desenvolvimento social e a nossa secretaria, nesse decreto prevê, por exemplo, que a Secretaria de Saúde vai qualificar, numa parceria com as APAES, vai ajudar as APAES para que as APAES se qualifiquem para se tornar centro de reabilitação intelectual. Como centro de reabilitação intelectual, ela passa a fazer parte do SUS. E aí ela passa a contar com verba do governo federal também, além daquilo que já conta o governo municipal e do governo estadual. Então é uma grande rede que vai instalando com iniciativas públicas e privadas em prol das pessoas com deficiência como um todo. Não só a deficiência motora, mas a intelectual, a visual e a auditiva. Interessante que as APAES, elas têm capacidade de dar uma capilaridade muito quase grande, que absoluta para esses projetos, porque em toda a cidade tem uma APAE e vai ser um parceiro importantíssimo. Como historicamente, as APAES contam com muito auxílio do município, mas não do governo do estado. Então agora a gente está tentando reverter esse quadro, tanto na área da saúde, quanto na área da educação. Promover parcerias com as APAES, valorizando as APAES, porque elas cumprem um papel importante, né? E nessa visão nova, que também a APAE também está se redesenhando, porque quando ela foi criada como uma entidade com o perfil que a política estabeleceu à época, que era uma escola especial, e agora a APAE também, como outras unidades, começam a trabalhar com a inclusão. Só um ponto... Eu tive outro dia no Instituto Padre Chico, que trabalha com crianças com deficiência visual. E eles estão fazendo um processo de inclusão reverso. E pela primeira vez eles estão aceitando crianças sem deficiência visual que legal. Na área do ensino. Foi o ano passado, acho que o ano passado que começaram. Que é um processo que a APAE também está se redesenhando. Mas é uma entidade muito importante, tem que ser prestigiada. Sim, que legal. Eu acho interessante que você falou dessa mudança na APAE, porque em algum momento havia lá a ideia de que as APAES vão acabar, porque como vai ter inclusão, as pessoas não vão mais para a APAE, as pessoas com deficiência, elas vão para a escola comum. E isso seria um desperdício, porque a expertise que a APAE desenvolveu durante anos seria perdida, né? Ou seja, um reaproveitamento importantíssimo que vai ajudar tanto nesses projetos, por exemplo. Exato. Agora, eu queria entender como é que funciona a reabilitação para as pessoas do espectro do autismo. Olha, eu acho que o que a gente tem são algumas metodologias, né? Existe inclusive até uma discussão se uma é adequada ou não, que é principalmente a terapia comportamental, que é o tal do ABA, que é a Applied Behaviors Analysis, análise do comportamento aplicada para o autismo.
Essa é uma especialidade da psicologia? Como então, essa é uma questão. Nos Estados Unidos, ela é uma ciência própria, que é a ciência da teoria do comportamento aplicado. Então, ela não está nem na psicologia, nem na terapia ocupacional, ela é uma ciência própria. No Brasil, a gente estava falando aqui agora, no intervalo, sobre regulamentação, é uma questão que a gente precisa regulamentar. Porque existem evidências científicas de que é uma das técnicas que tem bastante efetividade, mas no Brasil, hoje em dia, a gente não tem ninguém regulamentando. A psicologia não regulamenta, a terapia ocupacional não regulamenta. E o que acontece? A gente tem muitas pessoas que se arvoram na condição de especialistas, sem serem, mas a gente não tem, de alguma forma, como regulamentar e dizer, não, você não é porque você não fez um curso, por exemplo, de 4 anos de graduação. Então, Fonoaudiologia também, né? A fono. Exato. Então, isso é muito complicado, porque o autismo tem algumas formas de abordagem, tem, como eu falei, tem o ABA, mas tem o TEACH, tem o PECS, tem várias dentro das suas... e que seria importantíssimo a gente regulamentar, porque se a gente está falando em 1 a cada 36 crianças com esse diagnóstico, é uma questão urgente que a gente vai ter que enfrentar e ter que ter regulamentado, porque no momento em que você não tem regulamento, qualquer pessoa pode aplicar. E o grande problema é o prejuízo daquele mal aplicado. Então, por exemplo, aquele ABA mal aplicado numa pessoa que fez um curso de fim de semana e praticamente, coloca uma criança numa situação absolutamente aversiva, o trauma que você pode gerar naquela criança é muito maior do que não tratar. Às vezes pode ser o aversivo pode ser até pior. Então eu penso que a gente precisa agora caminhar, falar de forma honesta sobre o autismo, que é de fato, como a própria Eliane comentou, hoje em dia 50% das crianças que ela atende são com autismo. Então, assim, a gente precisa realmente enfrentar a questão, e sem ideologia, porque a aba está virando comércio, independentemente disso. Vai ser aba? Ótimo. Quais são os regulamentos para ter o aba? O que é necessário? Ok, vai ter aba ou não? Não sei. Mas se tiver, como que tem que ser? Eu acho que isso é muito importante. Tem essa obscuridade a respeito dos efeitos e da metodologia desse procedimento, que eu estou sabendo agora, que se invista em pesquisa, né, Marcos? Que isso seja um tema a ser tratado na pesquisa, na academia, para a gente evoluir de alguma maneira do ponto de vista científico, técnico-científico, para entregar para essas pessoas alguma condição de reabilitação, tão quanto a pessoa que com deficiência física hoje tem alcançado, tanto na CD quanto no Estado, não é verdade? Uma incumbência que foi passada para nós, a secretária, pelo governador, foi criar o Centro de Referência do Autismo. Por que Centro de Referência? Porque a ideia é fazer um centro que possa ser replicado, por exemplo, para as cidades do interior. Sim. Nós passamos o ano passado inteiro trabalhando quais são os centros que existem. No mundo, você tem estruturas diferentes, umas mais voltadas à saúde, outras mais voltadas à educação, outras mais voltadas ao acolhimento à família, né? Para definir um modelo que a gente vai empregar em São Paulo e queremos começar a fazer a implementação já nesse ano 2024. Muito bom. Agora eu quero perguntar, Eliane, sobre os equipamentos necessários para a reabilitação. Porque como você lida com atletas, pessoas que estão no esporte, eles têm o tempo todo que lidar com novos equipamentos, cadeiras super modernas, nem sempre equipamentos acessíveis, não é verdade? Sem dúvida. Hoje, a pessoa com deficiência, ela tem um custo bem elevado quando ela precisa de algum equipamento, de alguma mobilidade. Então, como cadeira de rodas, próteses, órteses, né? Então, aqui no Brasil, esses custos são muito elevados. Muitas pessoas não têm condições de efetuar essas compras, né? E quando a gente passa por esporte, então, o esporte, algumas modalidades específicas, elas precisam de cadeiras específicas. Então, basquete, cadeira de rodas, rugby, atletismo, né, ciclismo. Então, tem alguns materiais específicos e muitas vezes esses materiais são os melhores materiais hoje, ainda são os importados ou componentes importados, peças, rodas, né? E, então, além do custo de uma cadeira, vamos pensar, a pessoa com deficiência que precisa de uma cadeira de rodas, né, para uso diário, essa cadeira ela não sai por menos de 5 mil e 6 mil reais, uma cadeira simples. Quando você vai para uma cadeira de basquete, por exemplo, de esporte, que é uma cadeira nacional, ela chega a custar 12 mil reais. Mas se você quer trazer uma cadeira de ponta para uma cadeira importada, vamos dizer assim, para um basquete, ela pode custar 50 mil reais colocadas aqui. Isso para um atleta. Você imagina que uma equipe tem que ter 12 atletas, né?
Então, o custo é muito elevado, o custo de próteses, de órteses, essa manutenção toda é muito alta. Mas se a gente está falando desses valores e a gente está achando alto, para um atleta ter um instrumento ali do esporte, algumas pessoas encontram valores até mais altos que esses, Marcos, para simplesmente ter uma prótese para poder andar, por exemplo, no caso. E a gente sabe que, você estava falando no intervalo, que a gente tem algumas pesquisas que podem, de alguma maneira, baratear, no médio e longo prazo, esses equipamentos às pessoas. Verdade. Nós temos uma parceria com a FAPESP, o governo do estado, com a FAPESP. Abrimos alguns editais. Então, conversamos com as universidades. As universidades são super parceiras. Então, se somando esforços, pesquisadores em conjunto, Unesp, USP, Unicamp, o IPT, a Univesp, agora as universidades federais do estado de São Paulo, a UniABC, a UFSCar, a UFESP. E aí, o ano passado, nós conseguimos editais da FAPESP, financiamento para a criação de centros de ciência para o desenvolvimento, a USP comandando um centro, a Unesp comandando outro centro, a Unicamp comandando outro centro. Um é para desenvolvimento que vai do exoesqueleto até a cadeira de roda nacional. Legal. Financiamento de 5 anos, pesquisadores que, inclusive, ITA entrou nessa pesquisa. Financiamentos de longo prazo, outro para prótese e órtese, e a outra para inteligência artificial. Utilizar a inteligência artificial em favor da quebra de barreira, principalmente barreira de comunicação para pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva e pessoas com deficiência intelectual, que muitas vezes reclamam um tipo de comunicação mais facilitada, utilizando a inteligência artificial. É um avanço muito grande e agora nós vamos começar com outros editais, parceria USP, Unesp e Unicamp, das próprias universidades, financiando elas próprias pesquisas voltadas à pessoa com deficiência. Isso, sabe, secretário, estou lembrando aqui, porque a gente fica pensando na nossa prática, né? Sim. Nós desenvolvemos também há pouco tempo até materiais, porque, por exemplo, se um indivíduo com deficiência precisa fazer uma cirurgia, os materiais cirúrgicos também têm que ser adaptados à realidade, né? Tem a qualidade do osso, a deformidade, então, e eles são, obviamente, se eles têm que ter essa especificidade, eles são mais caros. Então, também se desenvolve, também existem estudos e nós participamos de alguns para desenvolver materiais com menor custo, mas que pudesse ser utilizado na população também com deficiência. Então essa pesquisa ela é ampla, né? Porque são os enxertos ósseos, né? As hastes de fixação, os materiais que são utilizados. E nós temos um hospital ortopédico, né? Sim. Que tem um parque tecnológico ortopédico que hoje em dia ele não atende só os deficientes, ele também atende pessoas que não têm uma deficiência física, mas que necessitam de cirurgias ortopédicas e que o custo dessas dessas cirurgias, elas ajudam no financiamento da reabilitação da pessoa com deficiência. Então, são pacientes que entram lá por convênios ou particulares e esse recurso todo é destinado para a reabilitação dos pacientes, né? Então, é uma forma de complementar o recurso que o município nos repassa para que a gente possa fazer uma reabilitação de qualidade. Marcelo, você lembrou de uma coisa, eu tinha comentado, as universidades são muito grandes, né? Então, imagine a Unesp, a USP, a Unicamp. Então, o primeiro passo foi fazer um levantamento em cada unidade de conhecimento humano, de cada universidade, o que tem sido preparado de pesquisa a favor da pessoa com deficiência. E aí nós levantamos, por exemplo, em Bauru, a Unesp desenvolveu para a prótese, para a encaixe, que é feito com fibra de carbono, desenvolveu fibra de bambu com fibra de mamona. Que legal. Com um custo muito mais barato, a mesma facilidade em termos de operação e durabilidade grande. Então e hoje essa pesquisa encerrou já, tá? Nós estamos trabalhando para colocar isso em produção. Mas eu confio muito na ciência e nos pesquisadores brasileiros. As nossas universidades são universidades de ponta, têm sim condições de entregar serviços e produtos muito importantes para a pessoa com deficiência. Com um custo acessível, né? Um custo acessível, produção nacional. Né? E aí um detalhe, a reabilitação a gente está falando aqui sobre prótese, órtese, os materiais, né? As questões que envolvem essas novidades para as pessoas do espectro do autismo. Mas, doutor Marcelo, eu quero te perguntar a respeito dos profissionais que vão
fazer com que isso se realize? Os fisioterapeutas, os profissionais que têm a capacidade de ensinar alguém a andar novamente, porque é também uma profissão, um ofício que é muito valoroso, que faz toda a diferença, né, Marcos? Você viveu isso na prática, você sabe como é interessante. A pessoa que ensina você levantar, sentar, descer da cama, descer do... Um abraço à Mônica, que foi a minha... Fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta queridíssima. Então, me ajuda sempre demais. essa referência, né? Então, eu costumo falar que, independente da profissão que nós trabalhamos, somos todos reabilitadores, né? É claro que tem uma equipe multiprofissional. Nós temos a sorte de ter uma equipe ampla de profissionais que vão desde a área física até a área emocional, até a terapia integrativa. Então, temos arte terapia, temos musicoterapia, temos a pedagogia, a psicologia. Estou com medo de esquecer alguém aqui, depois eu vou levar uma senhora bronca. Mas não, eles todos sabem que eu admiro, respeito e aprendo muito com eles, né? Sim. Não dá para se fazer reabilitação sem ter uma equipe multiprofissional especializada. E eu tenho a sorte de conviver e desde da minha formação aprender muito. Porque, na verdade, e outra coisa, a gente passa o conhecimento para todos também. Sim. Porque o profissional, o educador físico que vai lá trabalhar com um atleta, se o atleta tiver uma complicação lá, ele tem que saber para poder acionar o médico, né? Então, realmente, a equipe é fundamental, trabalha muito mais com o paciente do que o próprio médico. Sim, né? Isso é tem esse cuidado e esse conhecimento do paciente no seu dia a dia. Então, realmente, a necessidade de ter uma equipe especializada, e eu espero que isso seja colocado na formação do profissional, né? Não só... uma situação como na minha formação. Sim. Eu tive uma passagem pela área da fisiatria, me apaixonei e aí segui. Então isso tem que ser também disseminado para as outras especialidades, até porque se nós pensamos em inclusão no indivíduo, como já falei, está na sociedade, o profissional vai ter a sua possibilidade de aplicar o seu conhecimento, né? Então a nossa gratidão, nossa homenagem à equipe de reabilitação. A todos esses profissionais que trabalham com esse ofício tão nobre, né? É um sacerdócio. Gente, a gente já está chegando no final. Passou tão rápido, né? A gente tem 1 minuto aqui para as considerações finais. Vou começar pela doutora Camila Varela. Bom, eu acho que eu agradeço o convite mais uma vez, Nelson. Acho que todos nós saímos aqui enriquecidos depois desse debate e aprendendo que a inclusão é um processo e não um fim em si mesmo, em que a gente vai cada dia chegando a um conhecimento maior e aprendendo com os parceiros, com os outros atores que trabalham com a inclusão e que, de fato, é muito gratificante a gente chegar e obter resultados positivos com crianças, com atletas, com a pesquisa, enfim. Eu acho que é uma área que a gente fala em ESG, né, das empresas e tudo. Eu acho que a inclusão passa por tudo isso e é realmente uma área que a gente não pode mais fugir, ignorar e tem que, de fato, investir, seja com pesquisa, seja com processo de alto rendimento, com a reabilitação. Eu acho que é um processo irreversível, Nelson. Dr. Marcos da Costa. Nelson, eu me emociono todos os dias, né? E a gente tem essa preocupação de levar dignidade a todos, pessoas com deficiência e sem deficiência, né? Eu exemplifico muito rapidamente com um programa que nós lançamos ano passado, São Paulo São Libras. Pessoa com deficiência auditiva chegava numa delegacia, por exemplo, e não sabia, não conseguia explicar para a autoridade policial a violência que tinha sofrido. E a pessoa com deficiência auditiva, normalmente, ela só tem uma língua, que é a Libras. Ela não conhece português. Sim. Então, nós não podemos deixar que pessoas fiquem afastadas da cidadania. Então, esse programa permitiu que, através de aplicativos, hoje qualquer pessoa baixa o aplicativo do Poupa Tempo, tenha acesso ao intérprete Libras por videoconferência. Então, se ela vai chegar no médico, qualquer serviço público do Estado, se ela vai chegar numa delegacia, se ela vai chegar num Poupa Tempo, se ela vai chegar num posto de atendimento do trabalhador, ela, pelo celular dela, sem custo para ela, através do aplicativo, ela tem à disposição dela 7 dias por semana, 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, o intérprete de Libras para dar suporte a ela.
Então, isso fez com que 600 mil pessoas em São Paulo com deficiência auditiva que não conseguiam, que criaram uma comunidade porque elas não conseguiam nem sequer ter vida, preocupação com saúde no hospital, elas hoje foram resgatadas. É por isso que eu digo, quando a sociedade pensa, incluindo as políticas públicas, em prol de todos, é possível fazer com que todo mundo, todas as pessoas com ou sem deficiência, tenham cidadania plena. Que legal. Doutora Eliane Miada. Bom, o meu recado aqui vai direto para as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou que conheçam alguém que tem algum tipo de deficiência, que queira fazer um processo de inclusão pelo esporte. Lá na ADD, nós atendemos crianças a partir de 6 anos de idade até atletas de alto rendimento, e também que todos os nossos trabalhos, eles são gratuitos, né? Que legal. Então, isso é bem importante, e não só para o esporte, mas que queira algum tipo de informação, uma troca, que a gente também está aqui à disposição. Doutor Marcelo Ares. Eu gostei muito da conversa, gostei muito de conhecer e de aprender com todos. É um tema que realmente nos apaixona. Eu acho que é muito importante trazer esse tema num programa importante a nível nacional, né, de uma forma concreta, clara, não de uma forma só com emoção, Não, é uma forma assim, nós temos que encarar o problema, nós estamos encarando, não é um problema, é uma realidade, na verdade, né? E nós temos, felizmente, recursos para que nós tenhamos um sucesso no nosso trabalho. O que é esse sucesso? É o indivíduo na sociedade de diferentes formas. Eu vou dar só para finalizar um exemplo. Há uns dias atrás, um paciente que eu conheci, criança, que vinha com os pais, me manda uma mensagem para que eu vá conhecer o seu novo negócio que ele tem, que é uma lanchonete. Então, olha, o senhor, né, a equipe toda me ajudou, e eu quero que o senhor venha aqui conhecer o meu negócio com todo orgulho. Isso, não tem como não se emocionar. Claro que a gente sabe que é fruto de todo um trabalho, mas que também é importante, né? Como todos falamos aqui, a Eliane deixou isso muito bem claro também. O indivíduo tem que saber que ele pode, ele tem exemplos, ele tem direitos, e nós temos que tornar também junto à sociedade toda que esse sucesso, essa satisfação, essa realização seja possível. Sim. Então precisa saber, porque é muito importante também que ele e a família acreditem e participem desse processo, senão nós não conseguimos, né, nosso resultado. Mas eu agradeço novamente a oportunidade de conhecê-los e de falar sobre o tema. Meus amigos, muito obrigado por esse programa incrível. Fiquei muito feliz com a participação de todos vocês. Ao amigo que já conheço, o Dr. Marcos Acosta, é um prazer revê-lo sempre, meu sempre presidente da OAB. A vocês que conheci hoje e aprendi tanto, eu queria dedicar esse programa a todas as pessoas com deficiência, dizer para todas essas pessoas que há sempre um novo começo reservado para você e que Deus tem o melhor para todos nós. E queria também destinar esse programa a todos os profissionais da saúde que trabalham na reabilitação, aos assistentes sociais, aos psicólogos, aos fisioterapeutas, aos médicos. Em especial, hoje, a toda a equipe lá da UTI do Hospital Evangélico de Londrina, ao Dr. José Everaldo Pedrolo, que é ortopedista lá em Londrina também, que foi uma pessoa anjos na vida da minha irmã. Queria dedicar também ao Dr. André Carvalho, daí pro Brasil, ao Rick e à Priscila, que assim como a Mônica foi um anjo para você, a Priscila também foi um anjo lá para minha irmã, e ao Dr. Nelson Delutia e a Sandra, a sua assistente. Nas pessoas que citei aqui, a todos os profissionais de saúde, a todas as pessoas com deficiência. Este foi um Linha de Frente especial. A gente volta na semana que vem. Um abraço. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.